Olá, pessoal. Estamos dando início a mais um Happy Hour Holidays, aqueles episódios onde a gente vai falar única e exclusivamente de música. Já tivemos episódio com o Fábio Pires, tivemos um episódio gravado onde eu escolhi algumas bandas que eu achei interessante. Mas hoje, para você que gosta de Antena 1, Transamérica, ou que mais, alguma outra rádio dessas, Smooth Operator, o nosso Smooth Operator vai trazer com certeza clássicos pra gente debater aqui. O mestre Pires, do soft rock, do rock soft farofa. rock, aquele Carpenter. Guilherme Perini. Isso aí. Bom, pessoal, que prazer, né? Estar com você. Bom, a primeira coisa Tire que eu a quero distorção. O nosso Smooth Operator. Tire a distorção da guitarra. Eu quero dizer só que quando a gente teve essa ideia de fazer discografia, eu achei meio nhé. Porque eu nunca pensei que alguém quer saber o que eu escuto de música. Mas para mim, vou falar que foi muito legal fazer, né? Então, eu ontem comecei a fazer, acabei de terminar, falta 3 segundos eu terminei. E foi muito legal reviver o que eu escutei em épocas diferentes da minha vida. E, obviamente, nesse episódio, vocês vão contar com muito menos esquisitices do que vocês trouxeram, né? Como Tire a dark distorção da metal, guitarra. dark metal e outras coisas progressivas. Pop, Exatamente. uma banda Bandas que só ele e os caras da albinas da banda conhecem. Suécia e tudo mais. E eu resolvi fazer de uma maneira mais didática, que eu acho que foi a maneira que eu consegui organizar isso aí. Então, vamos lá. Vamos começar. Vamos começar. Pode passar. E eu comecei colocando o princípio, né? Que é o que eu falo que era uma escuta passiva. Não era eu que escolhia o que eu estava ouvindo nessa época. Isso é quando eu era moleque. Mas pode passar o próximo. Eu devo confessar que eu sinceramente me sinto um privilegiado. Eu acho que aqui reúne praticamente o que eu escutei mais na minha infância. Quando eu era muito pequeno, obviamente... esse disco a gente escutava muito em casa, que era a Arca de Noé, que é do Toquinho e do Vinícius. E tem lembranças muito, muito boas, assim, né? Meu pai tinha uma fazenda perto de Goiânia e, vez ou outra, a gente ia lá e tinha que matar um porco, né? Aquelas coisas de fazenda. E tem uma música, não nesse disco, mas no Arca de Noé 2, que é do porquinho. Quem cantava era o Grande Otelo. E a gente ia cantando junto. Porque a história da música é o porquinho falando que ele vai morrer para alimentar você, né? E isso, cara, isso é uma memória que eu tenho muito clara, assim, a gente chegando na fazenda, meu pai punha a música, a gente tinha que cantar a música meio que com uma preparação para lidar com isso, né? Mas eu escuto esse disco muito até hoje, tá? Parece brincadeira. Obviamente agora eu escuto pro meu filho conhecer, eu escuto bastante. Então, por exemplo, no Arca de Noé 1 tem o Relógio, que é cantado pelo Walter Franco. E o Pedro já chama que é a música do Dia e Noite, Noite e Dia, porque ele fala, né? Passa tempo, dia e noite, noite e dia. Tem uma parte da música que fala. Mas tem Fábio Júnior cantando A Porta, que é uma música que eu adoro. Mas a minha predileta é uma do Moraes Moreira, que é Das Abelhas, que musicalmente é sensacional, cara. Você que toca bateria, assim, é um dos tempos mais quebrados que eu já vi na minha vida. Eu lembro, eu já encenei no teatrinho Vai, da escola. revisita hoje para você ver o vale a nível de pena. qualidade musical. E falando, obviamente, no meu pai era um entusiasta, um apaixonado em Raul Seixas, que é muito engraçado. Meu pai é um caretão daqueles assim, sabe? Mas ele adora Raul Seixas. E eu gosto muito, escuto até hoje bastante. Eu vou falar que eu não vou falar que era esse disco que a gente ouvia, porque na nossa época, cara, disco era caro, né? Então nossos pais compravam, era coletânea. Meu pai comprava fita de pirata que colocava. Mas eu coloquei esse disco porque tem 2 músicas que eu adoro, que eu escuto muito. Uma, obviamente, é Meu Amigo Pedro, por causa do meu filho, que chama Pedro. Mas tem uma música desse disco, chama Eu Também Vou Reclamar, que eu acho que é uma das letras mais divertidas já feitas. Ele era um letrista. Porque o que ele fala? Ele fala que a moda do momento é reclamar. E aí ele vai falando que ele também vai reclamar.
E ele cutuca vários cantores da época, né? Então ele cutuca o Belchior, que ele fala que ele é só um rapaz latino-americano. Ele cutuca um cara que eu acho que é Silvio Brito, que tinha uma Sim, música sim. Pare o Mundo que eu quero descer. Tá tudo E mais louco, um que eu né? esqueci o nome agora, que tinha uma música chamada Nuvem Passageira. Belchior. Não, não é o Belchior, não. Não. É um nome Biafra. com H. Não é um nome com H. Com H? E ele, cara, eu acho a construção dessa letra uma coisa... Não, é um nome composto. Depois eu jogo no Google aqui e falo pra vocês. Mas eu acho Raul Seixas tem muita coisa legal. Eu entendo quem não gosta por causa da coisa meio bicho grilo, mas tem muita coisa não bicho grilo que é sensacional. Tente Outra Vez. Tente Outra Vez, Eu eu acho gosto bastante. muito legal. Uma música do E Tito há Guita, 10 eu mil acho anos atrás. Também. É muito acho legal. Eu realmente gosto, escuto. Enfim, gosto bastante. Philips. O Rock das Aranhas. Aí vem o lado da minha mãe, né? E aí minha mãe, como toda mulher da idade dela, é completamente apaixonada no Chico Buarque. E eu devo dizer que eu coloquei o Construção aí, que eu considero o melhor disco da música brasileira. Que tem coisas que eu adoro, mas obviamente tem milhões de coisas que eu acho sensacional. Eu realmente acho, como compositor de letra, Chico Buarque disparado o melhor. Inclusive a questão de fazer o eu poético feminino, ó. Sim, Ó. Ele é um dos grandes que faz isso muito bem. Valsinha, Anos Dourados, tudo isso ele encarando, escrevendo como fosse mulher. Enfim, sou muito grato. Eu sei que muita gente recentemente pegou birra com essa coisa de politização. Sim, sim. O que eu Mas ele é sugiro... um grande artista. que eu sugiro abra um bom vinho, coloque as músicas, porque tem muita coisa boa. Você que está entrando no samba agora, tem uma parte dele inicial da carreira, que são os sambas iniciais dele. Tem um que chama A Televisão, que eu acho fantástico. E, enfim, é uma carreira que eu acho... tem muita coisa boa. Não, é muito rico. Todo Chico sentimento, uma letra... Enfim, eu realmente sou um fã. E não é mentira, tá? Tirando, sei lá, talvez a Arca de Noé e o João Gilberto, se for pegar... Eu até postei as músicas das pessoas que eu mais escutei ano passado. O Chico Buarque está em terceiro, depois de Beatles, e depois outros que eu vou comentar. E tem um disco que a gente até conversou no episódio do Centrone, A Quem Escuta João Gilberto, né? Cara, eu escutei bastante quando era pequeno, esse disco em especial. Eu lembro quando minha mãe chegou com esse disco e tinha toda uma coisa de... Minha mãe gostava muito de mostrar música pra gente, né? Então ela sentou a gente e falou, vocês vão escutar João Gilberto, que tem toda aquela coisa, aquela vozinha fanha e tal. Cara, eu lembro tanto desse disco por 2 motivos. Um que tem uma música, a terceira música do disco, chama Rosinha, que é muito... É um cara se declarando pra uma menina, uma mulher, e é muito bonita a música, assim, até meio infantil, assim, sabe? Mas eu acho muito legal. Mas a que eu mais lembro desse disco é que a primeira música que como é que fala? É alguma coisa sobre sambar agora. E na minha casa somos 3 homens, né? E aí pra ficar, como é que fala? Cutucando a minha mãe, a gente trocava sambar por peidar. E a gente cantava a música... Trocando a palavra. Trocando a palavra. Cara, quando você vai trocando, a letra casa certinho, assim, sabe? E a gente cantava grava, ué. Cara, a gente cantava isso pra minha mãe ficava possuída, assim. Cara, isso é um... Como vocês Sacrilégio. fazem isso e tal, não sei o quê. Enfim, eu lembro demais desse disco. Você que também tá gostando de samba, tem uma versão de Palpite Infeliz do Noel Rosa nesse disco, que é sensacional. Enfim, eu realmente tive a oportunidade de escutar João Gilberto quando era pequeno. Não me ajudou a tocar violão, inclusive, toco pessimamente mal. Mas eu escutei bastante esse disco em particular quando era pequeno. Vem pra cima, o primeiro CD comprado na minha casa, as melhores músicas do Simon Garfunkel. Eu adoro. Eles têm um monte de greatest hits. Pra mim... Eu lembro direitinho desse, com essa boina deles, cabelão. Pra mim é comparável a Beatles, o quanto Eu acho Paul Simon genial. talvez o segundo compositor que eu mais gosto. Genial. Assim. Eu ouço até hoje. Eu escuto muito, bastante. E é que Muito tem lindo. muita coletânea, né? De samba Sim, em África, sim. porque eles acabaram oficialmente em 70. Né? Sim, Então, sim. o Uma briga resto besta, cara. Besta. Eles Eles são são amigos desde os relançando. 10 anos de idade, né? E esse, não saberia dizer, eu tenho outras coletâneas agora que a gente acompanha, mas
Com Não, certeza tem até as todos os melhores, clássicos, né? é. Todos os Sound of clássicos. Silence, Sign of Boxer. Silence, The Boxer. Mas eu acho uma sacanagem I'm a Rock. achar que então, I'm a Rock já é uma outra fase, que é só The Boxer, Sounds of Bridge Silence. of Troubled Water. Mas tem, a hora que você vai indo a carreira, e ele foi composto, Qual e que é o tudo em disco que muito... você mais gosta disso? Eu acho, putz... Wednesday 3 AM é o primeiro que eles daquele gravam. Bookends. Bookends, eu acho que é um dos... E eu gosto muito da carreira solo do Paul Simon. Não, animal, mano. Entendeu? Tem... Não, e Parts on Graceland Stage, é um Rosemary and Time, que é do Scarborough Fair, é o nome Sim. de um disco também, né? E, putz, o circulador vivo, e tem o circulador E mesmo, aí, né? esse Terceira aqui margem é do uma Rio, coisa né? super interessante, porque a gente sempre tem na ideia, né, ou pelo menos tinha na ideia, que esse tipo de música era música de velho, né? Esse é o primeiro disco de música brasileira que quem comprou, na verdade, não foi meus pais. Foi meu irmão do meio, Rodolfo. Eu lembro direitinho a primeira vez que eu escutei esse disco. Eu estava na casa de um primo meu e ele chegou com esse disco na época. E a gente ouviu, e eu acho esse disco... Eu escuto muito ele até hoje. Eu adoro o circulador, esse é o ao vivo, Esse né? é o ao vivo. Mas você vai gostar muito, porque aqui tem uma versão de Jokerman do Bob Dylan. Ah, que eu era, considero que tinha a até vídeo até. Exatamente. Eu considero a melhor versão de Jokerman. Tem um E a vídeo segunda mesmo. melhor versão de uma música do Bob Dylan. A primeira é Along the Watchtower, do Jimi Hendrix. Mas eu escuto muito, cara. Nesse disco ele canta Michael Jackson. Ele tem uma versão de Black or White, que ele emenda numa música. Ele canta Djavan, ele canta Oceano. Ele canta Roberto Carlos, ele canta Debaixo dos Caracóis do Seu Cabelo, que inclusive é uma música composta para ele. Enfim, e aí isso quebrou um pouco essa regra lá em casa. Então, de que essas músicas eram dos nossos pais. Então, a partir desse disco, por exemplo, depois a gente começou a escutar coisas que meus pais nem escutavam tanto. Por exemplo, Gilberto Gil, veio o acústico da MTV. Então, isso virou uma coisa meio natural pra gente comprar discos de MPB nós, né? Não os Vocês meus começarem pais. a ouvir Exatamente. além dos seus pais. Então, eu falo que assim, minha infância foi uma infância rica, cara. Não tinha muita coisa de música de fora. Meu pai não gostava muito de Isso é bem música comum, externa. viu, Guilherme? É bem Minha comum. mãe era completamente grudada em MPB e bossa nova. Tanto é que o único representante aqui é o Simon Garfunkel. Né? Mas aí, pode passar o próximo. Vem o aniversário do meu irmão mais velho. Ele chega em casa com esses 2 discos dos Beatles. Que aqui a gente tem Please Please Me Help. Foram exatamente esses 2 que chegaram. Obviamente, cronologicamente, eles não estão... Eles têm coisas no meio. Tem né? no meio, mas... Tem With the Beatles. With the tem Beatles, Beatles for Sale. For Sale, eu que acho é. também. Mas Please foi o primeiro álbum deles. Que tem Love Me Do, que tem... I Wanna Hold Your Hand, não. I Saw Her Standing There. Mas Cara, eu e aí, adoro Please, Please. e aí eu não posso falar, eu nem vou falando, porque a gente já falou tanto disso, mas Beatles, isso cria uma Muda a avenida vida, que eu escutei. Isso é o que eu escutei desde os 9, 10 anos de idade até hoje. Eu Muda escuto, a né? vida, Sim. Então eu adoro. Mas é a fase Cara. Putz, cara, discordo. Pra mim, adoro. Os Meu, Beatles são bons do começo ao Sim, fim. Cara, não, mas With tem muita the- gente que fala, With mas the por Beatles que você não colocou Sgt. o Abbey Pepper, Road? Não, Abbey cara, isso Road. aqui é Não, o que eu escutei eu a primeira concordo. vez. E Olha, que- vou ser obrigado a concordar. É. Cara, pegar essa fase, With the Beatles, eu adoro de cabo a cabo, meu. É Tem perfeito. aquela música deles que apareceu naquele filme de comédia, Twist and Shout. Que eu adoro Sim, aquela sim. música que apareceu naquele filme, Curtindo a Vida Curtindo a Doidada, Vida que os caras Doidada. vão dançando. É que eles têm os covers, Mr. E tem Postman, coisas, né? cara, menos conhecidas, P.S. I Love You, É, a não. Justina Fez, Fez. que eu amo esses discos. E amo tudo de Beatles e muito da carreira solo do Paul, eu gosto bastante. Carreira solo do John, com menos... Quem é seu Beatles favorito? Fala pra Paul gente. McCartney. Você prefere Deus ou os mortais? Enfim. Mas isso foi um... Você quer voltar? Quem é seu Beatles favorito? Eu acho que o Perini falou bem. Hoje é Paul McCartney, eu acho que até pelo conjunto da obra e a gente entendendo melhor como. Mas eu não tiro. Acho que é Lennon McCartney. E gosto muito do George Harrison. É difícil, eu adoro. Acho difícil, eu não Eu consigo. também não Dentre os consigo álbuns escolher. ali. Eu não consigo escolher. O que é muito claro pra mim é assim, quem dominava a Aqui era o composição John e era o depois. John, E aí? e depois migra pro Paul. Paul. Então, no fundo, você gosta mais do John, então, porque você gosta mais Não, mas esses discos, eles Aqui têm aqui tem o valor 90%. histórico. Mas eu gosto, por exemplo, outro dia eu tava escutando... Não, mas tem, no começo é que muito é uma mais. coisa muito engraçada. é muito eu mais não Lennon sei se que- eles fazem isso. Outro dia eu peguei pra escutar o Rubber Soul,
Rubber Soul, sei. Cara, Norwegian o disco é Wood. bom demais. Lógico que é. fantástico. E não tem uma, sabe? Assim, Não tem- é o único disco que não tem nenhum number one. Mesmo tendo Norwegian Wood, Não, mas não tem sei. aquela... tem Michelle. Michelle. aquele- Michelle, é não, linda. mesmo. Ah, Michelle é linda, cara. Cara, então assim, É uma das poucas músicas acho que tem em inglês que o cara canta alguma coisa em francês no meio da letra, assim. acho que sim. Mas enfim, Beatles é Beatles, cara. Vou até passar porque a gente já senão vai ver. exauriu esse tema aqui. Mas tá excelente. Pode passar o próximo? Aí eu Early coloco Years. os anos mais jovens, assim. É quando eu tava Será que começando... Tinha Antena 1 em... Não tinha Antena 1, cara. Tinha Executivo FM. Mas Que já prestava, mexia ali no meu coração. Já tocava aquele Respect Mas aqui Speedwagon. é quando... Essa hora, eu já devia ter uns 12, 13 anos. CD começou a ficar uma coisa mais fácil de comprar. Eu tô sentindo falta do Sandy Jr. Vai aparecer Vai aqui? aparecer... Não, não vai. Ah, não. Mas enfim, muito daqui eu ainda era uma escuta passiva dos meus irmãos, né? Mas tem algumas coisas Já você começa que eu já escolher. começo eu pessoalmente. Então vamos lá. Aqui a gente tem 6 discos, eu vou falar todos eles e depois a gente vai falar. Então o primeiro disco que tem aqui foi o primeiro disco que eu comprei na minha vida, que é o On Every Street do Dire Straits. Né? Ah, mas por que você não comprou o Brothers in Arms? Eu tinha 10 anos de idade. Esse é o último disco da banda. A banda acaba depois dessa. Tem músicas que eu adoro, Heavy Fuel, On Every Street eu acho uma música maravilhosa. Uma curiosidade, cara. Os reis da Antena 1 são músicos desse disco. Quem gravou bateria foi Toto, né, nesse disco. Então, o Mark Knopfler depois segue numa carreira solo que eu gosto menos. Gosto, mas enfim, eu escutei muito esse disco. Gosto muito de Dire Straits. Isso ajudou você a ouvir, por exemplo... Eu já escutava o Brothers in Arms, os Porque outros o ao vivo é o filmes. que vendeu mais, né? Cara, eu vou falar que o que eu... Sultans of Swing. Isso ajudou você a ouvir o que eu não entendi? Não, As coisas anteriores. Não, eu já que é o- conhecia o Brothers in Arms. Eu acho que o resto eu conheci depois, mas Brothers in Arms eu já tinha Que escutado. tocou muito, cara. E também pegou aquele comecinho da MTV, que tinha o clipe lá do Money for Nothing. Aham. O próprio Walk of É, Life tinha isso um clipe já é legal que mais- era tipo já é mais videocassetadas de Isso, esporte e tal. Então é uma banda que eu gosto bastante. Aí pegando um pouco do meu irmão do meio, eu escutei muito Blues Traveler, que era uma época boa, cara. Esse disco, né, que é o For do Blues Traveler. Era uma época boa porque essas músicas que a gente escutava na rádio, via na TV e tocava na balada. Então você escutava isso na balada. Então eu escutei bastante Blues Traveler e junto com isso Jim Blossoms, que tocou, também tinha tocou uma muito, música Follow lá, You duas, Down, Follow You Hey Jealousy. Eu gosto bastante, é legal porque depois mais velho eu tive a oportunidade de tocar essas músicas em banda. Eu toquei Follow You Down com uma banda minha durante muito tempo. E, cara, muito legal. Mudando um pouquinho aqui, também a gente tem Wallflowers, que é esse disco, que é o primeiro deles, que tem One Headlight. Quem não sabe, Wallflowers é a banda do Jacob Dylan, que é o filho do Bob Dylan. Eu acho fantástico esse disco. Disco bem pop, bem aquele pop rock dos anos 90, 2000. Mas acho muito bom. Isso é uma coletânea, né? Essa é uma coletânea. Eu coloquei a coletânea de propósito Precisamos comentar, Tias Sofias mesmo. dos Tias Fofinhas, Tias Tears for Sofias. Fears. Tias Sofias. Quem comprou esse disco, na verdade, foi meu irmão do meio também, o Rodolfo. E, cara, é sensacional. Essa banda... Não, e não pode Tears for ter Fears é três... ótimo, é não, fantástico, Tears for Fears, você pegar o primeiro, o segundo, o terceiro, são totalmente diferentes de si. Que o The Hurting, eles eram uma banda de ska. O Tears for Fears tinha um outro nome que chamava The Graduate. Horrível o nome da banda. Tem um clipe no YouTube, você acha. Era uma banda de ska. Um two-tone, né, que é movimento em inglês. Eles gravam The Hurting, que é um disco totalmente eletrônico. Parece muito mais Depeche Mode, que tem Pale Shelter, Sim. que da minha época tocou pra caramba em balada e tal. Aí depois tem uma fase Antena 1, né? Advice for the Young at Heart. Não, então, esse é o terceiro. Então, mas- aí o segundo é o que pega a MTV, que tem Shout, que é o Songs of Sim, the sim. Beat, E quando eles explodem, que negócio. que explode, realmente. Muda o corte de cabelo, tudo, né? O visual e tal. O instrumental da banda, porque era um duo eletrônico Sim. e depois vira uma banda. E aí, aqui, esse é o símbolo do Song of the Seeds of Love. Exatamente, né? que é o terceiro Os disco, Os né? 3 discos são muito diferentes em si. É uma banda bem peculiar. Então, tão nativa, né? E eu não sei se você sabe, cara, tem uma música deles que eu nem gostava muito, assim, dentre as que eu gostava, que é Woman in Chains, né? Você Woman sabe quem in gravou a Chains. bateria? Acho que é brasileiro, né? Não sei Não, quem foi. Phil Collins, cara. Phil Collins. E aí eles chamaram o Phil Collins e falaram assim, a gente quer que você faça uma coisa
igual a In the Air Tonight, né? Que tem toda aquela virada. E ele falou, cara, é impossível fazer de novo, mas a bateria, depois pega pra escutar com cuidado, cara, é muito legal. É muito cheio de variação de tema. Eu acho, assim, enfim, gosto muito. Depois eles brigam, separam, tem um disco como Tears for Fears só com o... Com o Roland Orzabal. Orzabal. Que tem Break It Down Again, que eu acho uma música muito boa. Eu acho boa também. E depois eles ficam um tempão parados e voltam agora. Né? Então agora o cara tá nativa com de o cabelo novo, todo né? branco, comprido. O Exatamente. Orzabal. E o Kurt Smith tá com a mesma cara. Aí tem Sheryl Crow. Tocou bastante, legal. Eu gosto bastante também, Vi viu? ao vivo, tive a oportunidade de ver ao vivo. É legal, eu gosto. Vi ela abrindo pra Eagles. Eagles? Aquela banda... De uma música Calma só. que a gente vai chegar lá. One Hit Wonder. A gente vai Brincadeira, chegar lá. brincadeira. E eu gosto bastante, ela tem uma história engraçada, ela era backing vocal do Michael Jackson. Sim, Entendeu? E ela deve ter 1,5 m, eu acho, né? E, Essa cara, essa banda. ela canta um Eu gosto do Southern rock rock que eu dela. gosto bastante. Eu acho legal também. Enfim, eu gosto. E, obviamente, esse disco, cara, a gente Aerosmith, ouviu Get a demais, Grip. Acho que cara. tocou Eu inteiro adoro na esse M- disco. Na MTV. Que tinha os 3 clipes mais... Que era Crazy, Amazing e E- Living on the Edge. Exatamente. isso mesmo, isso mesmo. Exatamente. Ressuscitou o Aerosmith. Não. Muito bom esse disco. Escutei. Quem comprou também não fui eu, foi meu irmão do meio. Pode passar o próximo? Não pera, puder não. para, You Definitely Maybe do Oasis. Verdade. Disco do Verdade. Oasis. Esse foi talvez o segundo. Que a gente já falou dele, Já né? No falou, episódio mas de esse foi um 94 a disco gente falou dele. Esse é o disco que eu acho que eu comprei mais consciente de que eu estava... Você tocou perfil disso que eu quero ouvir. Exatamente. Eu quero comprar esse disco. Então eu tinha visto na MTV o Supersonic, Supersonic. gostei, fui atrás, comprei. Eu tenho O Slide disco, Away, esse não, disco tá, é sensacional. eu gosto pra caramba. Tô já na Apesar da bateria expectativa. mal gravada, mas vai vir, vai vir. vir. Irei. Irei. Enfim, vai ser muito legal. A Gosto capa muito de foi Oasis. recriada. O Manchester City, eles são torcedores do Manchester City e recriaram os caras com a camiseta, né, nessa mesma posição, jogadores e torcedores, bem legal. Bela banda. Bela banda. Outro dia eu vi no avião o documentário deles, cara. Eles eram completamente malucos. Não, mas... e o fizeram um sotaque som também, né? completamente Não é? E chatos também, né? Eles vivem de... Mas vamos lá, lá. porque Boa, desta época tem um disco, pode passar o próximo, que eu acho que sai acima de todos. Cara, Também eu gosto não muito. fui Mr. eu Jones. que Eu comprei, gosto quem muito. comprou foi meu irmão. Não, mas tem uma... Cara, esse disco eu acho inteiro do bom, cara. primeiro à última música eu gosto acho também. muito bom. Sou, E eu sou acho obrigado essa a banda concordar. muito boa. O pessoal fala, isso é um one hit wonder. Isso é uma ignorância, porque eles têm Não, two não. hit wonders. Porque a Around música do Here. Shrek, não, a música do Shrek é deles, né? Accidentally in Love, que também foi um super hit, é deles. Mas brincadeiras à parte, eu acho a banda muito boa. O vocal do cara é muito bom. Ao vivo, às vezes, eu acho que ele dá uma... Eu acho que é aí rateada, que essa banda peca perdeu um pouco, eu acho. a estamina Não dela. souberam- sabe? Eles são ruins ao vivo, cara, porque o cara fica meio viajando, É, cantando ele as não- músicas Sabe meio... quando ele não canta a música igual? Acho que a banda é apoio pra ele, E ele nitidamente. fica meio é. viajando. É. Mas esse disco tem Round Here, que eu acho sensacional. Round A Here. primeira, Tem Omaha, uma- tem Mr. Jones, que é um, cara, é um clássico Explodiu do eles. pop, sensacional. Putz, tem Rain King, não é? Rain King é desse disco. Murder of One, que eu adoro. Não, é Enfim, muito bom. eu acho esse disco muito bom. E tocou, viu, cara? Tocou. E vendeu também, E viu, vendeu, cara? e vendeu. Porque isso daí era na minha época da E eles faculdade. lembro emendam quando lançou o depois, primeiro clipe eles emendam um outro disco que fez bastante sucesso, que tinha Recovery in the December, Satellites, Recovery in né? the Satellites, que tem Daylight Fading, que Fading. tem Angels of the Silence e tem Along December, que é uma Along balada December, putz, maravilhosa. Gosto também. Enfim, adoro essa banda. Mas, pô, cara, muito provavelmente eu falo que eu tenho bandas que me conectam com os meus irmãos, né? Então Beatles conectam com os Você dois, mais com o Rodolfo. Essa é 100% Rodolfo. E o vocalista pegou a Jennifer Aniston, que isso também merece ser ressaltado. E Considerando... muitas outras, inclusive. Mas, enfim... Sem comentário. Mas, enfim, Sem é comentário. uma banda Não, que eu pegou a Jennifer escuto. Aniston, é, Eu escuto até hoje. Eles gravaram Big Yellow Taxi, que eu acho uma versão super legal da música da... Gravaram Big Star, que vocês puderam ver aqui no Happy Holidays. então. Tem mais de um cover. né? Enfim, adoro essa banda. Boa. Essa faz parte do DNA Boa. Perini de música. Por enquanto sem guitarra mesmo, mas toca o barco. Vamos lá, vamos pro próximo. Aí veio o jovem Guilherme. Agora, Early Years, agora agora jovem. deve vir Sandy Júnior. Não, Agora aí- vem, aí agora que eu vem Mellow fiz, Man né? Ace. Então, a minha adolescência é muito aquilo que a gente já cansou de falar aqui. Nirvana, Pearl Jam, etc. Então,
Eu fiz questão de dar uma pulada nisso, Fez porque bem, senão fez a bem. gente vai estar falando de Jovem mesmo. Guilherme. Mas tem ali, por volta dos 18 anos, tem 2 bandas que dominaram aí uns 3 anos da minha vida, pode passar. Não sei se vocês conhecem, Ben Harper, Ben and the Harper e Innocent Dave Criminals Matthews Band. Dave boa. Matthews Band eu conheço. e Dave Matthews Band. Ben Harper, eu conheci também através da MTV, aquela coisa de ver um clipe, gostar da música. Esse disco é o primeiro que eu comprei deles, comprei vários outros. Adorava. Cara, eu tive a oportunidade de sair de Goiânia e vim no Free Jazz Festival em 1998 para uma noite de show que tinha Ben Harper e Dave Matthews Band junto. Olha cara. só. Cara. E eram as 2 bandas que eu mais gostava. Então era uma coisa assim, foi sensacional. Ben Harper, ele começou, não sei se vocês sabem disso, ele tocava uma viola no Sim, colo, no assim, colo. com slide. Esse disco é sensacional, tem uma música que eu amo, chama Go To Me. Depois eu acho que ele foi para um lado meio pop, meio enjoado. Uhum. Aí eu passei um hiato muito grande sem ouvir ele. Mas recentemente, tem mais ou menos uns 6 meses, eu comecei a fazer a discografia dele Ouvir pra de novo. trás, Uhum. né? Dos últimos discos pra trás. E vi que tem muita coisa muito boa. Esse cara faz músicas muito bonitas, baladas muito bonitas. Tem uma coisa política, de racial, dele ser um porta-voz. Mas esse disco eu acho muito bom, cara. Muito, muito bom. Como é que chama esse disco? Esse é o Fight For Your Mind. Fight for Your Mind. E aí depois vem o Will to Live, depois ele lança um ao vivo, que ele inclusive grava Eu gosto que ele tem Já Sexual Work, Healing. que é meio... Já Work é desse disco. É desse disco? desse disco, Já Work, É muito boa. Burn One Down é desse disco. Ground Here é desse disco. Enfim, tem muitos. E Dave Matthews, cara, eu acho sensacional. Assim, é uma banda que pra mim não envelheceu tão bem. Eu acho que eles vão muito bem até o 4º ano. O 4º disco, na verdade. Uhum. E depois eles ficam meio em Mas teve um secto, Entendeu? assim, de fãs, assim, né? Tem. Teve uma- É meio igual o R.E.M. Eles começaram em rádio universitária, criaram Que ele é da África do Sul, né? Ele mas ele fez a banda Mas nos Estados Unidos, né? Unidos. E só Mas tem... musicaços, né? O baterista, eu acho, né? Animal. Sensacional. Mas tem muita coisa boa. Eu coloquei esse disco, que é um disco que eu ganhei na faculdade. Como é que chama o disco? Esse é o Before These Crowded Streets. Que não tem tantos clássicos, mas tem muita coisa boa. Eu gosto bastante. Tem Don't Drink the Water, tem Crush, tem Stay, que eu acho uma música muito legal, uma pegada meio New Orleans, assim, sabe? O disco, o clipe é até em New Orleans. Mas eu acho uma super banda. E tem uma coisa super legal, que um dos grandes amigos meus de faculdade era violinista. Então a gente tinha uma bandinha na faculdade que a gente tocava isso, né? A gente tocava Dave Matthews, a gente tocava pessimamente o violão, porque o violão não é fácil. Mas o cara com violino chamava atenção. Então o Matheus, tá aí, pra não me deixar mentir, a gente tocou muita coisa. 41, enfim. É uma banda que eu guardo bastante, escuto bastante. Hoje eu vou falar que eu escuto menos, mas escuto ainda. Acho que tem muita coisa boa. A segunda parte da minha faculdade é meio dominada por músicas que eu toquei em banda. Então aí vem Guns, a gente tocava muito Guns. Guns N' Roses. Metallica, Alice in Chains. Então, tem isso que a gente já cansou de falar. Mas é engraçado que essa minha banda a gente tinha 2 vocalistas, né? Gilberto e Hugo, se estiverem ouvindo aí. Gilberto tinha uma voz muito aguda, então ele aguentava. A gente cantava Man in the Box, Guns, Sweet Child O' Mine, Paradise City. O cara aguentava bem. Você tocava o quê de instrumento? Nessa época eu tocava guitarra, cara. Você acredita? Olha Eu tocava só. Guitarra base, né? Você Rock, tocou, né? então, o Guns N' Roses e a Alice in Chains. Cadê essa guitarra que eu não vejo? Cara, eu tenho uma Gibson Les Paul. Não, tô falando da guitarra. 1995 eu tô falando- estúdio, pô. Você tocando o Alice in Isso, Chains. infelizmente, não tem gravação. Não tem mas... E o outro vocalista tinha uma voz bem mais grossa. Então, e ele gostava muito de música brasileira. Então, a gente tocava Barão, tocava... Mas, cara, por exemplo, a gente até falou Red Hot Chili Peppers, que era uma coisa que eu escutava né? muito. Gosto O bom bastante. de estar em banda é que você é forçado. Forçado não, mas você tem que escutar, né? Uhum. E isso acaba abrindo um Abrindo. pouco o leque. Mas eu acabei tirando, porque a gente já falou tanto dessas bandas que eu acho que não faz muito sentido, né? E vamos agora... Agora eu já cheguei em São Paulo. Kings of Leon. Kings of Essas são Leon 2 bandas Killers. de uma época... Aquela época que meio que indie ficou meio na moda. Tinha várias. Franz Ferdinand, tem... Franz Ferdinand. Tem não como que sei é a se é outra no mesmo lá? time, de Arctic Esqueci. Monkeys. Arctic tal. Monkeys, Mas Mas esses são os 2 discos que eu guardo Killers bastante. nasceu querendo ser inglês, né? Já gravou com todo mundo, né, cara?
Mas Os eu Smiths com o Pet essa Shop banda eu Boys, gosto né? bastante, viu, cara? Kings of Leon. Leon. Esse disco eu escutei até explodiu o ouvido, porque esse disco saiu, eu tava nos Estados Unidos, né? E aí estourou o You Somebody lá, escutava, cara, não parava de tocar. Sabe os Estados Unidos? Quando foi Então, mas você Saiu, já mas o primeiro disco... Saiu em 2008, mas estourou 2009, eu tava lá. O primeiro disco é totalmente diferente, cara. Não, os É o que primeiros tem Molly 3, 4 Chambers discos, ali, exatamente. Ele tem mais discos. Eles eram uma banda meio esquisitona, assim. E aqui os caras meio que cortam o Mudaram o cabelo, estilo, viram um isso, galanzão. Tá meio igual o Metallica fez quando Fez fez quando o... lançou o guardadas Load. devidas. Mas eu adoro essa banda. Eu escutei outros discos depois. Super Soaker, Mechanic Bull. Toquei muito em banda. Então toquei pelo menos umas 5, 6 músicas deles. E esse disco eu acho muito bom, cara. Tem uma música que chama Notion, não sei se já ouviram. Eu acho muito legal. Vai estar na playlist dos essenciais. Enfim, eu gosto bastante. Eu sei que tem algum preconceito. Kings of Leon, os caras são meio popzinho, mas pra mim não tem problema. Sendo música boa, que eu gosto, que eu tenho memória afetiva, eu gosto, eu tenho uma memória muito boa com isso. E do outro lado a gente tem Killers, né, com Hot Fuzz, que também é injusto pegar um disco do Killers, né? Eu coloquei esse que é o primeiro, que é o que tem Mr. Brightside, que tem Que toca até hoje, né? Somebody Told Me. Mas tem também o Sam's Town, que tem Read My A Mind. única banda que eu conheço é ela de Las Vegas, né? Ela é uma banda de Las Vegas. É. Cara, que eu acho sensacional também. Escuto bastante, gosto, acho que os caras são bons. 2 bateristas que eu acho que dão conta bem do recado, assim. Enfim. O baterista aqui é importante, né? Um E cara, aqui- acho que mudou a banda, né? E aqui é uma guitarrista coisa, eu mudou. acho que aqui fecha a época que talvez eu comprasse disco. Porque aqui começa a ter streaming, e aí perde essa coisa do disco, assim, sabe? Acho que vocês são os... Mas você tá falando, por exemplo, tem uma galera que não chegou aqui. Assim, de rock. Como assim? Não, que parou num rock tipo anos 90 e falou assim, cara, depois dos 2000 parece que não teve nada novo. Não teve nada novo, Cara, nada. mas- não, e mas tem, eu acho que Mas você a sabe, questão de isso é uma procurar... coisa que eu faço, assim. Mas muita Eu gente tento para achar naquela- coisas novas. Não, eu acho que tem. Porque, não novas que A gente podia fazer um necessariamente especial novas, sejam né? novas temporalmente, mas assim, coisas que eu ainda não escutei. Sim. Uma coisa que ajuda bastante, não sei se vocês fazem, é colocar na rádio da música no Spotify. Eu faço isso direto. Eu faço isso direto, cara. eu E tive- aí eu vou, se eu escuto uma música que eu gosto, eu dou um like lá e depois eu vou. Eu crio, às vezes, playlists com as músicas, a rádio da música com as músicas que ele seleciona, depois eu crio playlist daqui. Eu falei, isso aqui é mais ou menos Então foi isso. aí que eu conheci muitas das coisas que a gente ainda vai passar aqui. Tem muita Entendeu? coisa, então Tem, vamos vamos lá. lá. Vamos lá, que tem mais coisa. Velho, tem um Guilherme, velho, aí tem um o Guilherme velho de guerra. velho, E o Guilherme velho é um Guilherme bem velho, né, velho? Vamos lá, pode passar. Não tem como eu não falar dessa banda. Eu acho que hoje é a minha segunda banda Por favor, predileta. depois dos Beatles. Depois dos Beatles, que Que é banda é Eagles. Eu tô sentindo falta do Air Supply do Carpenters. Não, mas tudo bem. Eagles é engraçado, cara. Obviamente todo mundo conhece Hotel California. Eagles é um fenômeno estritamente americano. Eu escuto muita gente que acha que entende de música falar que Eagles é um one hit wonder por causa de Hotel California. Mas Nessa só pra entrou vocês terem uma ideia, esse disco aqui, que é a coletânea deles, que vai até 1975, é o disco mais vendido deles. E é o disco mais vendido no século passado nos Estados Unidos. Tá? Mais que Thriller do Michael Jackson. Fica, obviamente, um passando o outro, mas esse disco eu acho que é 36 vezes álbum de platina. Tá? É a coletânea dos primeiros 3 discos dele. Isso vai até 1975. E em 76 eles lançam o disco Hotel California, que tem Hotel California, que eu acho uma puta de uma música. Não, eu Um acho puta de um solo. Mas que nem é nem de perto a minha predileta, nem do disco, É que inclusive. mas isso é aquilo que a gente tava falando em outros programas, né? Tocou muito também, né? Tocou Assim, eu zero acho que é a rádio, melhor né? música deles, mas assim, Eu não- você ouve tanto... eu acho ainda. Não ouvi alguma música... Mesmo Fastlane... Live in the Fast Lane eu acho muito boa, que é mas desse não- disco. mas não é E esse comparável, disco assim. tem a melhor música de fossa já criada na vida. Que é? Chama Wasted Time, cara. Que é deprê, assim. Aliás, há uma suspeita de plágio. Não, tem 6 acordes em sequência de uma música do Jethro Tull, né? Essa música aí do Hotel California. Se jogar no YouTube, vai ter alguém tocando. Toda hora tem esse. Mas, não, mas só falando, só pra gente Mas, enfim, contextualizar. algumas coisas que eu acho muito legal. Eu gosto, vocês vão perceber que isso é uma constante em tudo que eu gostei, de harmonia vocal. Né? E a harmonia vocal eu nunca vi nada igual com esses caras. Os 6
cantam. O baterista canta, é um dos vocalistas principais. Guitarra, base, teclado, que é o Glenn Frey, canta. Inclusive, Pires, eu não sei, cara, aqui retrospectivamente, esses caras não teve Vexas, viu? Por quê? Eu vou falar por quê. Esse cara era saudável até os 60 anos de idade, ele começou a abrir vários quadros autoimunes. Teve colite, teve um quadro de artrite e morreu numa neutropenia febril. É possível. Olha só. Olha só. Olha hein? aí. Quem disse que não tinha hematologia nesse episódio? Insights. Não, agora, por exemplo, eu acho que quando o Joe Walsh entra, assim, Sim. dá uma pegada. Mas eu gosto de tudo. É um tipo de som que eu gosto bastante, que é o que eles chamam de Southern Rock. Eagles ano passado, não foi? Eu tive a sorte de ver 3 shows desses caras. Eu vi a primeira vez em Londres, que foi em Wembley, que foi a primeira vez que eu vi, cara, foi sensacional. Fui com o meu irmão mais velho. Do mesmo jeito que Counting Crows e Beatles me ligam muito a um irmão, Eagles me liga muito no outro, no Rafael. A gente curtiu junto, descobriu junto, enfim. É uma conexão musical forte, assim. Eu vi eles em Miami, que eu tava passando férias lá, tava lá, eu fui. E agora, recentemente, eu fui em Las Vegas pra ver na Sphere, cara. E aí, eu vou falar que foi, assim... Fenomenal. É lógico, a banda perde muito. Então, assim, qual que é a história deles? Os caras... Esses 2 discos estão entre os 10 discos mais vendidos. Ali junto com o Michael Jackson, com Back in Black e tudo mais. É a única banda que repete disco nos 20 discos mais vendidos. E é o que você falou, mas é um fenômeno bem americano. Você não vai ver na New Musical Express. 45 milhões e 26 milhões de discos. No auge, eles brigam e terminam e ficam 10 anos em ato. E é muito engraçado, porque os 2 seguiram carreira solo, né? O Glenn Frey e o Dan Henley. O Glenn Frey é o que fez a música da Hit Is On, do... Como que é o nome do filme lá? Do Ed Murphy, do que ele é o Tira lá. Tira da Pesada. Tira da Pesada. Da Hit Is On é dele, entendeu? E ele depois segue carreira de ator. Ele tá no Jerry Maguire. Ele é o inimigo do Jerry Maguire no filme, que dá um esporro no Jerry Maguire. Uhum. E aí ele fala numa entrevista que os Eagles só voltariam se o inferno congelasse. Quando eles voltam, o acústico se chama When Hell Freezes Over. Exatamente. E depois, cara, ele morreu, a banda continua com o filho dele, que é uma coisa super legal. Enfim, eu realmente recomendo para quem gosta de harmonia vocal, e aí vai desde lá da minha época de Simon & Garfunkel até a Beatles e tudo mais. A harmonia vocal dessa banda, para mim, é a melhor que eu já vi gravado e ao vivo. Tá? Pode passar o próximo. E aí vem uma outra coisa que provavelmente só eu gosto. O Man at Work mas eu gosto bastante. Na verdade, cara, eu gosto de Man at Work, mas eu gosto muito da carreira solo do Colin Hay. Então, Colin Hay é o vocalista do Man at Work. A gente aqui tem 2 discos. Um dele, que é o... Só um minuto. Waterloo Sunset. É do Kings? Do Kings. Não, esse é um disco de covers. Tem Norwegian Wood, tem... Exatamente. Então, tem Across the Universe. Mas esse cara... Eu acho que esse cara tem 2 coisas muito boas. Eu acho ele um puta de um músico. Na carreira solo, ele explora mais isso. Ele tem uma música chamada Waiting for My Real Life to Begin, que eu acho muito boa, muito bonita. Mas as mesmas coisas que ele fazia no Man at Work, você vê que ele sola bem. O Overkill tem um solo legal. Tal. E ele tem uma história muito legal, cara. Da série. Esse cara, ele ganhou o Grammy, tudo, a banda acabou. E o cara sumiu. E aí ele conta, eu vi o documentário dele, tem um documentário na Amazon de fora, não tem aqui no Brasil, mas eu vi que ele foi um dia fazer um show e tinha uma pessoa vendo o show. Uma pessoa. Ele falou, cara, cheguei no fundo do baú, etc, etc. Só que essa uma pessoa era aquele ator que fazia o Scrubs. Sim, e aí, que é o Zach alguma coisa. Zach Braff, eu acho, se não me engano. E aí o cara vira pra ele e fala assim, pô, cara, você é o cara do Man at Work. Eu vou dar um jeito de colocar você na série. E aí tem um episódio que ele vai tocando violão junto com o cara, porque eram umas coisas meio viagem, assim, do Scrubs. E esse cara reacendeu a carreira e voltou a fazer sucesso e pegou um outro público que nem conhecia. Então é um cara que realmente esteve no buraco. E ele tem fenômenos locais. Assim, é um fenômeno no Brasil. No Brasil é uma coisa. O Man at Work também, muito por causa de uma música que foi trilha sonora de uma novela, que é aquela Into My Life, que inclusive já é da carreira solo dele, não é do Man at Work. Que eu acho ruim, mas eu acho muito boa. Acho muito boa. Muito boa. Mas aqui a seleção de covers tá boa. Não, esse disco é muito legal. Eu tava escutando ele hoje, inclusive.
Tem muita coisa boa. É um cara que eu gosto bastante. Também é uma coisa bem... Ligação minha com meu irmão, mais velho. A gente gosta bastante de Colin Hay. Vale a pena quem não conhece escutar. Boa. Vamos lá? Legal. E agora a gente vem para as idiosincrasias. Suas idiosincrasias. Cara, são coisas que eu não sei nem por que eu gosto. Eu Mas eu gosto. estou sentindo Eu falta gosto de art pra- supplies. Não, Olha, mas me não é, decepcionou você essa sabe lista. que não é. Vamos lá. Aí eu coloquei dois coisas São idiosincráticas São realmente. que são... Eu coloquei um brasileiro Porco ali. e uma de americano, né? Então, eu sou goiano, todo mundo pergunta, pô, você não escuta sertanejo, cara? Uhum. Cara, não, na minha casa a gente não escutava muito sertanejo, mas meu pai escutava muito o primeiro disco, que é um disco de música mais... Ao vivo em Tatuí. Ao vivo em Tatuí. Renato Teixeira, Pena Pena Branca, Branca, Chavantinho, pra mim, clássicos. que são clássicos, né? Xalana, enfim. Não, É música caipira mesmo, Cio da Terra. é. Renato Teixeira tem aquela música maravilhosa, Ando Devagar, porque já tive pressa. Enfim, é um disco muito legal. Quem não conhece, vale a pena ouvir. Para não falar que eu não escuto nada de sertanejo, cara, tem aqui o disco embaixo. Eu gosto desse disco do Bruno e Marrone, cara. Aí, Pires. O acústico deles. Raining Blood. do Quando eu tô Bruno muito Marrone. bêbado, assim, num churrasco, eu vou falar que eu escuto... Tem muita música boa aqui. Tem, por exemplo, O Seu Amor Ainda É Tudo, do Moacir Franco, que é um clássico da música doída, sabe? Sabe? De cor. Enfim, eu gosto... Fala assim, você escuta alguma coisa, eu escuto raramente Bruno e Marrone. Mas tem muita coisa boa. Então, por exemplo, Chitãozinho e Chororó tem muita coisa boa. Tem uma música chamada Fogão de Lenha, que eu acho muito bonita. Enfim, tem muita coisa boa, mas não era uma coisa que eu criei uma memória musical afetiva. Isso aqui é mais porque ele estourou quando eu estava na faculdade, então eu criei alguma memória afetiva. Aí, não tem como eu não falar desse disco de cima aí. É o primeiro disco de MPB que eu comprei. É um disco ao vivo do Toquinho, chama A Luz do Solo, que tem, eu até mandei isso outro dia num grupo que o Fábio participa, a música mais bonita que eu conheço, que chama O Filho Que Eu Quero Ter. Quem não conhece essa música tem que escutar. A história da música é muito legal. O Toquinho chega pro Vinícius e fala assim, cara, eu tive um sonho e criei uma musiquinha sobre ter um filho. E aí ele fala, cara, vai pra praia que eu vou comprar uma música. E aí quando ele volta, ele encontra o Vinícius de Moraes chorando, emocionado com o que ele tinha acabado de escrever. A letra é uma coisa, assim, indescritível. Eu falo que eu nem coloco em playlist essa música, porque você tem que estar preparado para ouvir, para você não passar vergonha em público. Ficar triste. Tá? Adoro o Toquinho, tive a oportunidade de músico, ver ele animal. no como é que fala? No Blue Note. Não sei se ele tá se com ele a recebe o Camila crédito. Flauzino, que é uma cantora goiana, inclusive, que ajuda ele. Cara, eu acho ele, nossa, sensacional. Sou muito, muito fã. Escutei muito esse disco, tem em vinil, inclusive, escuto ainda, põe meu filho pra escutar. Eu não sei se ele recebe o crédito que ele merecia como músico, assim, putz. E embaixo eu coloquei um disco, vocês conhecem esse disco aqui? Não, né? Cara, Assim, de capa. eu tenho impressão que eu conheço, só que eu não tô conseguindo lembrar de onde é. Não. Então fala que não. Essa capa. Esse é Tom Jobim, disco chama Passarim. Escutei muito Tom Jobim em casa. Minha mãe e meu pai gostavam muito, meu irmão mais velho gosta muito. Esse disco, ele é uma coletânea, mais ou menos assim. Tem 3 músicas que estão entre as minhas prediletas. Uma é Passarim, né? Que foi trilha sonora de uma novela. Olha como era diferente antigamente, né, cara? Essas 3 que eu vou falar foram trilhas sonoras de novelas, né? Então, a primeira é Passarim, que era do Tempo e o Vento, que é a adaptação que feita da obra lá do Érico Veríssimo, que eu acho sensacional. Tem Tema de Amor para Gabriela, que é da novela Gabriela Cravo e Canela, que eu acho muito legal. E tem uma das minhas prediletas dele, que é Anos Dourados, que ele faz junto com o Chico Buarque, que eu acho sensacional. Adoro esse disco, muito, gosto muito mesmo. Aí vem algumas coisas, cara, que eu não sei nem explicar. Então, recentemente, nos últimos 2 anos... Então, tem 2 anos eu tenho gostado muito de Tim Maia, cara. Então, eu, obviamente... Fala que todo mundo conhece Tim Maia, porque tocava demais, né? O Tim Maia é mais antigo. Mas o mais antigo eu comecei, sei lá, há uns 10, 15 anos atrás, escutando Tim Maia Racional, né? Que eu gosto bastante, mas são 2 discos e a temática é meio... Né? Vocês sabem, quando ele converte pro universo em desencanto, para de usar droga, corta cabelo, fica todo santinho, ele é o Tim Maia Racional. Esse é o disco depois que ele sai
do Tim Maia Racional, que é considerado por muitos o melhor disco dele, que é o Tim Maia 1976, que tem uma música que eu acho sensacional, chamada Rodésia. Vale a pena escutar, quem não conhece. É música negra americana, soul music na veia, qualidade musical muito boa. Mas tem vários outros, cara. Eu realmente acho que Tim Maia, principalmente o Tim Maia antigo, é muito, muito, muito bom. Muito sampleado pelo rap brasileiro, Sim, né? Tim muito, Maia, mas pela ele cena. realmente era diferente. E, cara, recentemente, muito recentemente, tem mais ou menos um ano, eu tenho escutado o Robertão, cara. Roberto Carlos. 1971, tá aqui. Esse é o disco que tem Detalhes, que é uma música sensacional. Eu acho... Cara, a música já começa agressiva, assim, né? Não adianta nem tentar querer me esquecer. O cara é muito confiante pra mandar uma dessa, né? É o 10º disco da carreira dele, eu tava lendo. Tem, além, obviamente, de Detalhes, tem Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos, que a gente já falou. Ele fez. É desse disco? É É desse? desse disco, é. Eu achei que era um que ele tava... Não, disso. e quando ele vai Tinha muito visitar o Roberto Caetano em casa. Veloso em Londres e faz pro Caetano Veloso. Mas tem uma música desse disco, cara, que chama Todos Estão Surdos, que é meio que música meio soul americana, assim, que eu acho fantástica, cara. Tem que ouvir, porque é uma música pouco falada. Tocou um pouco na época, porque ele abre o acústico da MTV com essa música. Mas é muito bom, cara. E assim, o Roberto Carlos tem que tirar o chapéu, cara. Esse cara é um dos artistas mais gravados no Brasil. Tem um grande amigo meu que é fanzaço, que ele fala que é o poeta do cotidiano. Nunca vai ter um refinamento de um Tom Jobim, de um Chico Buarque, mas é um cara que eu acho sensacional. Aí, em homenagem ao Centrone, eu coloquei Roupa Nova. A banda preferida do Centrone. Cara, vou falar uma coisa pra vocês. Existe uma conexão muito grande entre esse disco e a hematologia, vocês sabiam? É mesmo? Qual que é? A música... Bom, a Roupa Nova é o Toto brasileiro, eram músicos de estúdio que tocavam em baile, eles se juntam para fazer a banda. Quem apadrinha, inclusive quem dá o nome à banda, é o Milton Nascimento. E a música que estoura deles no primeiro disco se chama Sapato Velho, que é uma música maravilhosa, assim. Eu acho uma composição sensacional. E um dos compositores é um cara chamado Cláudio Nucci. Não preciso nem falar sei porque que é irmão, né, dos dois hematologistas, do Fábio e do Márcio. Do Fábio e do Márcio, que era de uma banda chamada Boca Livre, que tem coisas muito boas, inclusive. Quem não conhece, depois eu fui atrás de escutar, tem muita coisa muito boa. E, enfim, tem uma ligação com a hematologia. Interessante, Acho uma banda muito boa, não gosto de tudo. Acho que chega uma época que eles enveredam para um lado mais... Antena 1. Mas, assim, é inegável a qualidade musical desses caras. Eu já vi ao vivo, já vi inclusive com você, não vai negar, não. Eu vi, eu lembro. A gente combinou de todo mundo Einstein e eu uma vez num show. O show do Roupa Nova, eu lembro. E, cara, os caras, a harmonia vocal dos caras, eles cantam Yesterday a capela no show, que é uma coisa, assim, bizarra. Tem mais uma outra curiosidade, cara. A Jandira Fegali é irmã de um dos vocalistas, que é o Fegali, inclusive. E ela, no começo, chegou a tocar bateria com os caras. Assim, é mesmo? Não imaginava. Muito legal. E aí a gente tem... Isso, cara, é uma coisa que, sei lá, de onde eu tirei de gostar disso, mas eu gosto pra caramba. O Joelho de Porco. Que é uma banda chamada Joelho de Porco. Esse é o segundo disco, nem é o disco mais importante deles, tá? Mas esse disco eu coloquei porque é a música que eu gosto demais, que é uma música... Que é uma baladinha que chama Paulette Mon Amour, que começa com, tipo, acordando uma pessoa. E eu uso pra acordar meu filho. Essa música tem 4 anos. Ele vai me matar um dia. Mas, enfim, é uma banda que eu gosto bastante. A galera tem uma coisa meio de, é uma banda punk. Não tem nada de punk. Eles são muito bom musicalmente falando. O primeiro disco, principalmente, eles exploram um pouco mais. E tem também uma ligação com a hematologia, essa banda. Qual que é? Cara... Vocês sabem que o Nelson tem uma banda, né? Sim, Skeletons. E um dos caras... O Skeletons, agora ele fez aquela All-Star Band lá, que ele grava ao vivo. E um dos caras que tá lá faz parte da primeira... como é que fala? Formação que é o Conrado Ruiz. Conrado Ruiz tá lá, parece... Nitidamente dá pra ver que o cara é músico mesmo, assim. Ele tá um nível acima, assim. E ele foi do Joelho de Porco. Joelho de Porco, depois, eles começam a banda, o primeiro vocalista sai, porque ele tinha que fazer faculdade. Olha como que as coisas eram na época, né? E aí entra um segundo vocalista, que é até um argentino, que chama Billy Bond, não sei se você sabe quem é. Sim, Billy Bond. Que hoje durante muito tempo, foi um grande produtor de musical no Brasil. Sim, Então ele que trouxe a Bela e a Fera, o Rei Leão, etc e tal.
Aí termina Meio Obrigado, o primeiro vocalista, que é o Próspero Albanese, volta. E volta junto com outro cara que eu gosto bastante, que é o Zé Rodrigues. Não sei se vocês conhecem. Sim, é muito demais. Música Zé Rodrigues. Não, mas ele cantava junto com o Sai Guarabira, né? Os rocks rurais lá. E aí eles gravam mais um disco e depois a banda acaba... e depois a cabeça principal, que era o Tico Terpins, acaba morrendo. Enfim, cara, eu gosto bastante. Eu vou colocar na playlist para quem quiser escutar o que eu acho. Acho que é uma idiosincrasia muito minha, assim. Vamos lá, próximo. E aqui, para terminar, eu coloquei coisas completamente fora do normal. Isso é uma trilha sonora, né? Então, esse disco aí eu acho que vale a pena ver. É a trilha sonora de um filme dos irmãos Coen, chamado Ei, Irmão, Cadê Você? Não sei se vocês já viram esse filme. Mas a história Isso eu não vi. é muito legal. Você falou que é um dos melhores filmes que você gosta. Cara, é o meu filme predileto e muito tem a ver com a música. Que é a história de uns caras que fogem da cadeia. E aí tem várias coisas de música americana. Eles encontram um cara que negociou a alma com o diabo para fazer uma música. E é uma pegada de música gospel, roots e americana, que eles chamam. Que é a música folk americana mais raiz. E isso abriu para mim um caminho muito grande de gostar dessas músicas, né? Então, cara, tem Alison Krauss, que é uma mulher que canta. Sim, né? Ela canta com Robert Plant, inclusive. E com James Taylor também. E abriu pra mim gostar desse tipo de música. Eu não sei se você lembra, quando a gente foi no Ash em Atlanta, eu cheguei a falar, eu tenho gostado cada vez mais desse tipo de música, raiz americana. E tem também música gospel, que faz parte desse disco, mas tem esse disco que eu acho que vale a pena escutar, Ben Harper, que é o Ben Harper, porque eu já falei pra vocês, com os Blind Boys of Alabama, que é só música gospel. Tem uma música deles que chama Mother's Pray, que é uma coisa, assim, maravilhosa. Não vou falar que eu escuto música gospel pra caramba, mas eu gosto muito da coisa da harmonia vocal. Que é uma coisa que você gosta, você falou várias vezes. Cara, eu gosto bastante disso. Enfim, é o que eu tenho escutado. Aí, obviamente, tem The Clash, London Calling. Gosto muito de The Clash, gosto muito. Acho que estaria no meus top 5 de banda. Esse disco é o clássico deles, mas eu gosto bastante dos outros também. Eu coloquei também Billy Joel, tive a oportunidade de ver ao vivo agora. Esse é o disco dele que tem as músicas mais, talvez, famosas. Tem My Life, que eu acho uma música sensacional. Eu gosto muito, o show do cara é sensacional. Vale a pena conhecer. E aí, meio que uma evolução dessa pegada mais folk, etc e tal. Uma banda mais recente que eu tenho escutado é Mumford & Sons. Eu gosto bastante. Esse nem é o disco deles mais folk. Esse é um disco até muito criticado, porque pega mais rock. Eles têm uma pegada mais rock, então perde um pouco a graça. Não tem mais banjo, não tem tanta harmonia vocal. Na verdade que eu gosto muito do Marcus Mumford, que é o líder. Ele faz, por exemplo, a trilha sonora daquele Ted Lasso, sabe? Ted Lasso, esse que tem várias músicas que eu gosto, enfim. Esse disco eu coloquei porque tem uma música que eu toquei na minha banda, inclusive, chamada The Wolf, que eu acho muito boa. E, no fim, eu estou virando um velho, e todo velho gosta de música country. Esse é o último disco do Chris Stapleton, que concorreu agora ao Grammy, inclusive. Vale a pena escutar, tem muita coisa boa. South Dakota é muito boa, tem uma chamada Truth que eu acho muito boa. Enfim, tenho virado um velho que faz seu churrasco. Mas você falou de harmonia vocal, tem uma banda que... Queen, você não falou nada do Queen. Cara, é porque a gente falou demais, né? Então, do lado do meu irmão do meio, depois de Beatles, veio o Queen, né? É que a gente falou tanto que eu falei, não vou ficar falando de novo. Não, se eu fosse botar a minha história também, meu timeline não ia dar pra... E é isso, então é isso. Hoje eu termino como um senhor... Seleção. Começou ouvindo Chico Buarque... Mas escuta até hoje. Vinícius, eu acho que faltou... Eu gostei de algumas surpresas. Faltaram alguns elementos que a gente sabe que são da trilha sonora... Não vi um Toto aí, não vi... Cara, mas eu gosto, mas não é uma coisa que eu faço assim, marcou a Air Supply ali, eu senti mais falta. Não, mas acho que uma coisa que é interessante, que você falou, eu falei, você falou, como a relação da música com a memória afetiva, como marca. Várias vezes eu gostei, você falou assim, não, eu lembro quando meu irmão comprou esse disco, eu lembro quando eu vi esse disco. E é isso, a gente
tem uma memória que a gente guarda, que a gente lembra das músicas, que é o que vai ficar, que você brincou, que você falou memória epigenética do Fábio Pires. Exatamente. Essa é a memória linfóide do É Guilherme isso aí. Perini, E musical. é isso, eu vou deixar, obviamente, uma playlist para quem quiser conhecer com alguma outra coisa daqui. Mas, enfim, é isso que é um pouco a minha corrida musical. Terminamos, Legal. então, a nossa série de... Por Música. enquanto, né? Musical, quem sabe a Próxima gente vai ser ainda com os novidades. livros, os filmes. As novidades, não sei, musicais, se é que tem alguma. Mas se alguém não Recente. gostou de qualquer coisa aqui, tudo bem. Não precisa gostar do que eu gosto. Isso aqui é meu. Valeu, moçada. Até o próximo. É isso Valeu, aí. obrigado. Valeu, Abraço, valeu. tchau, tchau.